Olá, minha gente, bom dia para todo mundo aí. Tem uma palavra hoje para o nosso coração. Quero dar continuidade àquilo que a gente ministrou ontem, compartilhamos ontem aqui, caminhando pelo que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, especificamente, naquilo que é chamado de cartas pastorais. Paulo, lembrando, se encontrava preso em Roma e aqui foi a sua última carta. E essa carta, ela é recheada de conselhos. Na verdade, escreveu duas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. As cartas pastorais, elas são representadas por 3 cartas na Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo e também a carta a Tito. E eu estou no capítulo 1 ainda, no capítulo 1 ainda do segundo livro que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. E ele diz assim, versículo 8: Portanto, não me envergonho de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras, mas por causa da sua própria determinação. Paulo aqui, ele começa nesse momento a trazer para Timóteo a realidade do que ele está vivendo. Primeiro, ele incentiva, encoraja e diz aquilo que ele acha sobre o seu filho na fé, Timóteo. E agora, diante dos grandes desafios que Timóteo está enfrentando na igreja de Éfeso, pensando inclusive em desistir, Paulo traz agora para ele o assunto central, que são as crises existenciais que Timóteo estava sofrendo. E ele diz, portanto, não me envergonho de testemunhar do Senhor, e nem de mim, porque sou prisioneiro dele. E aí ele fala, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Queridos, o Evangelho não é uma vida de sofrimento, mas o Evangelho de Jesus Cristo são nominados como boas notícias. Mas uma vida cristã, uma caminhada de fé, inevitavelmente nela haverá sofrimento. E Paulo aqui, ele convida o seu filho na fé, Timóteo. Eu queria que você se atentasse para isso. Ele convida o seu filho na fé, Timóteo, para viver isso. Ele diz, sofra comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Observe que isso é antagônico, porque na maioria das vezes, em todos os lugares, em tudo o que vemos, são pessoas fazendo o convite a parar de sofrer. Quando, na verdade, o sofrimento, segundo Paulo, ele gera algumas coisas em nós. Se você vai num lugar onde há festa, você simplesmente celebra. Se você vai num lugar onde há morte, num velório, você é muito mais propenso a ganhar no velório do que propriamente na festa. Por isso que Salomão disse, prefiro ir no luto, na morte, no velório, do que ir na festa. E aí ele continua dizendo, desse evangelho que fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa também, sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até o último dia. Paulo, em várias cartas, em Romanos ele também fala isso, ele usa essa expressão, eu não me envergonho do Evangelho. Ele diz que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, nem dele, que está passando pelo que está passando. Paulo, ele diz para nós que ele não se deformou, apesar das lutas e das dificuldades. E aqui, agora, ele vai dar os conselhos diretivos. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe, agora ele fala no versículo 15, que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo
e Hermógenes. Então ele fala sobre duas pessoas aqui que abandonaram ele no meio da caminhada, que deixaram ele na mão. Pessoas que eram ligadas a ele, pessoas que de alguma forma assistiam a Paulo, mas que decidiram abandonar ele. Então Paulo fala aqui aquilo que Timóteo viveu, porque muitas pessoas da igreja de Éfeso, diante da idade jovem do pastor Timóteo, resolveu abandonar a ele. Então Paulo sabe que Timóteo se sentiu abandonado, se sentiu despreterido, né? Não preterido, se sentiu mal por ser rejeitado pelas pessoas. Eu me lembro que quando já citei isso algumas vezes em algumas mensagens, quando eu era apenas um pastor auxiliar e pregava muito de vez em quando, ao estar diante do microfone do púlpito, diante das pessoas, eu via visivelmente muitas pessoas indo embora. E aquilo mexia muito comigo, e aquilo colocava a minha aprovação em xeque. Será que eles não me amam? Será que? E isso acaba por deformar a gente. Então, Paulo diz aqui que nós devemos ter a paz com todos, mas nós devemos buscar a aprovação de Deus. E diz que duas pessoas muito importantes abandonaram a ele. Paulo não traz isso como um tom de ressentimento. Paulo traz isso com um tom de dizer para Timóteo: Timóteo, algumas pessoas abandonaram a você, e isso é natural. Mas ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Do contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. Paulo diz para ele: se porventura alguém te abandonar, Deus sempre vai colocar alguém também ali para sustentar você. E aí ele fala sobre esse homem chamado Onesíforo. Inclusive no meu canal lá, eu tenho uma mensagem exclusiva sobre Onesíforo. Ele continua: conceda-lhe o Senhor naquele dia misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou na igreja de Éfeso, nessa mesma igreja. Onesíforo foi alcançado por Jesus através de Paulo, se tornou um discípulo, passou por todos os processos e decidiu ser um replicador daquilo que Paulo havia feito. E aqui ele diz: portanto, você, meu filho. E aí eu entro na mensagem central que eu gostaria de trazer de reflexão para nós hoje aqui. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Queridos, se você em algum momento, diante de desafios, diante de fracassos, diante de abandonos, diante de vales que você está passando, de dificuldades naturais da vida, se você em algum momento se sente fraco ou fraca, o conselho de Paulo é: fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E o fato de Paulo usar a expressão fortifique-se, ele está dizendo para nós que o ato de se fortificar, de se fortalecer, exigirá de nós constância, continuidade. Por quê? Porque não se trata de um dia, não se trata de um balão furado onde você enche e ele automaticamente esvazia e ele fica vazio. A gente precisa entender que nós somos todos os dias esvaziados por conta de uma vida natural. O pecado, querido, ele entra pelos ouvidos, ele entra pelos olhos, ele entra pela concupiscência da carne, mas a graça de Deus, ela entra dentro de uma constância. E é isso que ele fala: as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia em homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Então, ele declara aqui: fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. O ato de se fortificar, ele vem através da fé. E a fé na nossa vida, ela é alimentada através de algo natural. A fé é um dom, tá certo? E é Deus que acrescenta. Foi Ele que nos deu. Mas nós podemos ter um mecanismo para alimentar a nossa fé. E de que forma nós podemos alimentar a nossa fé? E eu estou falando de uma forma mecânica, porque fé é um dom, parte espiritual. Se alguém tem falta de fé, peça a Deus, Tiago, que
a qualquer um dá deliberadamente. Porém, não peça duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem. De que maneira eu posso fortalecer a minha fé? Através do foco. É o foco que vai fazer com que a sua fé seja alimentada e fortalecida. Pessoas que não têm foco, queridos, nas suas vidas, são pessoas que vivem uma vida claudicante. São pessoas que ora querem uma coisa, ora querem outra coisa. São pessoas que decidem muito por algo agora, mas que amanhã se perdem e não decidem mais. Então nós precisamos entender que a constância vai determinar onde nós vamos estar. E aí ele diz o seguinte: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver nos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. A gente tem duas escolhas. Ou a gente pode agradar a todo mundo, que a gente não vai conseguir, ou a gente vai decidir agradar a Deus. A Bíblia fala: importa para o homem agradar a Deus e não ao seu semelhante. E aí Paulo diz o seguinte para ele aqui: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, porque nenhum soldado se deixa envolver nos negócios dessa vida. Timóteo, diante da fragilidade da sua alma, diante da igreja de Éfeso, ele naturalmente, inevitavelmente permitiu que os negócios naturais, que as crises existenciais dominassem o seu coração ao ponto da sua fé ser esvaziada, se sentir fraco, sofrer a adulteração da sua identidade e querer desistir. Quantas são as vezes que você já viu pessoas que se converteram e, como todo novo convertido, teve aquela paixão avassaladora, mas diante de um minar de coisas que acontecem, no inferno existe um lugar. No inferno existe um lugar. Uma porta dá acesso a esse lugar. E nessa porta está escrito uma placa: não tem nada a ver. É exatamente isso, querido. Esse lugar é no inferno. Um lugar que na porta de acesso está escrito: não tem nada a ver. E muitas são as pessoas que aderem a essa frase para si mesmo, para justificar aquilo que elas querem ou não fazer, ou não viver, ou não experimentar. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de pode tudo, mas também não é um evangelho somente de regras. É um evangelho onde nós somos livres. E existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, João 8, 34, 36, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já a libertinagem é o pode tudo. Na igreja pode tudo, a gente pode fazer tudo. Então o evangelho não é de pode tudo. E Paulo alerta Timóteo exatamente sobre isso, dizendo para ele: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Eu acho que já falei sobre isso em alguma live. Paulo, ele diz que a gente tem que suportar os sofrimentos. A gente tem que sofrer. Mas não é sofrer por sofrer, não é sofrer sem sentido e não é sofrer de qualquer maneira. Ele diz: o bom soldado de Jesus Cristo tem uma maneira de sofrer. Como? Entendendo que tudo aquilo que está se passando é circunstancial, é efêmero, é passageiro. O verão, queridos, por melhor que ele possa ser, mais cedo ou mais tarde ele vai embora. E o inverno também. A noite fria, o dia de sol, o momento bom, mas também o momento de choro. E aí ele fala o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir com as regras debaixo do braço. O que Paulo está falando? Que existem regras, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que vai fazer com que você erre menos, se você quiser. Conselhos. E aí ele fala: se você seguir esses conselhos, você vai chegar no final e você ainda vai ser coroado. Você pode até não seguir esses conselhos, você pode até chegar no final, mas você não vai ser coroado. Outro dia atendi uma pessoa que está vivendo uma situação muito difícil na sua vida, no matrimônio, uma crise no casamento, né? Estão num processo de litígio
e de divórcio. E essa pessoa, uma dessas pessoas, está muito envolvida em sonhos, em projetos, em querer. E essa pessoa, por um tempo, está renunciando à família. Aquilo que é base, aquilo que é prioridade, em prol dos sonhos. Então, o que essa pessoa fez? Ela decidiu caminhar à frente sozinha, deixando atrás aqui, né, a família, com a ideia de que quando chegar lá, tudo vai fazer sentido. Quando chegar nesse lugar de sonho, tudo vai fazer sentido, tudo vai compensar, utilizando inclusive uma frase do Nicolau Maquiavel que diz: o fim justifica os meios. Mas no cristianismo, o fim não justifica os meios, queridos. No cristianismo, aquilo que você faz no início é muito importante, e tão quanto você faz no meio e no final. Não adianta só começar bem. Não adianta querer fazer algumas coisas aqui com alguns pretextos para que outras coisas boas aconteçam. E eu disse para essa pessoa: você vai chegar nesse lugar de desejo, nesse lugar de sonho, nesse lugar de ideal. E quando você chegar nesse lugar, você vai olhar para trás e você vai ver que não valeu a pena. Por quê? Porque as pessoas que mais fazem sentido e mais são importantes na sua vida não vão mais estar com você ali. A família. A família não vai estar porque não está suportando esse processo. Paulo alerta Timóteo aqui justamente para, sendo alguém que está disposto a correr uma maratona, corra essa maratona de uma forma correta. Não adianta você querer pegar atalhos, não adianta você querer quebrar princípios, porque quebrando princípios inevitavelmente pode até chegar, mas nunca vai valer a pena. Nunca vai ter a bênção de Deus. E a prosperidade, ela não necessariamente é de Deus, porque a prosperidade, ela está aí. Tem pessoas que são prósperas, que têm muito dinheiro. A Bíblia fala que a prosperidade de Deus, ou seja, existem outras prosperidades. A prosperidade de Deus não acrescenta dores, não tira o sono, não tira a paz, não pisa na cabeça de ninguém, não fere pessoas, não deixa pessoas feridas. E Paulo chama a atenção de Timóteo exatamente para isso. E para a gente caminhar aqui, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita nisso tudo que estou dizendo. Ele diz o seguinte: se você trabalha, você tem que de alguma forma aproveitar do seu trabalho. A vida não é uma vida só de trabalho. Sabe o que aconteceu com Timóteo? Ele entrou para dentro da igreja de Éfeso e ele só ficava dentro da igreja, enxugando o gelo dos problemas e as questões. E em nenhum momento ele se deu conta de que ele, por estar trabalhando, ele também deveria, de alguma forma, equilibrar e ter pausas. Eu me lembro que quando vivi um momento muito difícil, quando passei pelo burnout, e em 2022, e precisei fazer uso de medicamentos, precisei fazer uma organização em toda a minha vida, porque se eu não parasse, eu ia parar, ou eu ia ser parado pelos meus problemas. E o médico disse para mim: você precisa de pausas regulares na sua vida. Você precisa colocar isso como uma coisa constante na sua vida. Você precisa colocar isso dentro de uma rotina. Nem sempre você vai poder viajar num final de semana para uma pousada, mas você precisa ter pausas regulares. Você precisa fazer atividade física, você precisa estar num ambiente terápico, de terapia, com um psicólogo. Você precisa cuidar da sua alimentação. Observe, quando algo na minha vida desequilibrou tudo. As minhas emoções, a família foi atingida, o meu trabalho foi atingido e tudo ficou descompensado. E qual é a maneira melhor para trazer de volta o equilíbrio? Foi o que Paulo disse a Timóteo aqui, que estava totalmente desequilibrado. Colocar as coisas no seu devido lugar. E ele diz: você precisa ser o primeiro a aproveitar alguns momentos. Ele diz: o lavrador, aquele que planta, deve ser o primeiro a experimentar dos frutos. O que ele está falando aqui? Você precisa descansar. Eu me lembro que nesse período eu fui para uma cidade aqui na Serra
eu acho que foi Lumiar ou São Pedro da Serra, e eu fui numa pizzaria com a família, a gente estava ali, e eu disse para Carlinha, eu vou no banheiro. E quando eu fui no banheiro, na porta do banheiro tinha uma frase que eu nunca mais esqueci, daquele escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Estava escrito assim: a vida necessita de pausas. A vida necessita de pausas, porque ninguém consegue viver no limite o tempo inteiro. Você pode até viver no limite por algum tempo, mas o tempo inteiro você não consegue. Deixa eu pegar um negócio aqui. Observe, isso aqui é um violão. E ele está afinado. Ó, tá afinado. Isso aqui é um sol. É um sol. E a gente identifica quando está afinado. Você talvez não saiba tocar um violão, mas se eu tocar uma nota aqui desafinada, você vai perceber. Exemplo. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Foi certo ou foi errada a nota? Foi errada. Você percebeu automaticamente que a nota estava errada, mesmo não conhecendo o violão, mesmo não sabendo tocar, mesmo não conhecendo as notas. Na vida é assim. A gente nem sempre vai saber sobre tudo, mas algumas coisas vão trazer para nós sinais de que alguma coisa está errada. E Paulo disse para Timóteo, que já estava a ponto de abrir mão da igreja: meu filho, alguma coisa está errada. E você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Se Paulo deu esse conselho para Timóteo, e esse conselho chegou até a minha vida, e chegou até a sua vida hoje, você acha que esse conselho pode ser colocado em prática, sim ou não? Claro que sim. Todos nós podemos pegar essas regras naturais aqui e dizer o seguinte: eu preciso aprender. Porque você pode aprender através dos erros de Timóteo, ou você pode aprender através dos seus próprios erros. Nós é que vamos decidir o que nós vamos viver. Então, que os conselhos, e amanhã eu vou continuar aqui nessa carta rica demais com você e comigo. Mas eu queria trazer em essência aquilo que ele diz no final aqui, ó. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporte comigo por causa dos eleitos, para que também eles alcancem salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos com ele. Só vive o que ele veio dar quem está disposto a morrer com ele. Foi o que eu anotei aqui hoje. Amém? Quero orar com você, que essa palavra possa não ser uma palavra epidérmica. Às vezes esperamos uma palavra epidérmica. É uma palavra sensitiva. Tô todo arrepiado. Olha, meu Deus, que palavra. Daqui a meia hora, 40 minutos, mudou o que na vida? Não mudou nada. Agora, quando recebemos uma palavra racional, essa palavra ela vai fazer a gente parar e pensar. E durante todo o dia a gente vai ficar pensando: caramba, é verdade. Aquilo que foi dito, eu não tinha me dado conta nisso. Então, que a gente possa, aos conselhos de Paulo, ao seu filho na fé Timóteo, aprender e viver uma vida onde nela vai haver sofrimento, não nos deformando e entendendo que na vida tudo passa. Pai, obrigado por essa palavra que chegou até o nosso coração, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a oportunidade de não nos deformarmos diante dos desafios dessa vida. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor ponha de pé aquele que está caído, que o Senhor segure na mão daquele que está abatido e que, acima de todas as coisas, os conselhos de Paulo a Timóteo sirvam para nós dentro de uma vida simples, cotidiana, nessa caminhada de fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Queridos, eu estou com um fundo aqui hoje diferente, vocês viram aqui, ó, mostrar para vocês. É um quadro que eu mandei fazer. Aqui em cima nós temos a última ceia, né? Alguns estão aí dos personagens bíblicos de uma forma não muito clara, mas esse vai ser o cenário da nossa live daqui para frente, nesse tempo que a gente tem tido, que já passou de 4 meses e que tem abençoado tanto a minha vida, e eu tenho certeza que tem abençoado a sua vida também. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Excelente dia para você, fique com Deus e também com esses conselhos. Valeu!